assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 1, 6, 7, 8 e o 9. Então vamos ler. Vamos ler até o 10. Estender um pouquinho aí. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo o tens abençoado em tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Amém? Senhor, ajuda-nos nesta hora, que a Tua palavra possa penetrar nos corações, nas mentes, porque eu estou aqui confiando no poder do Espírito Santo, na força da Tua palavra, Senhor. Tira agora todo preconceito, toda barreira, toda inquietação. Isso seja banido agora, em nome de Jesus. Abre a porta da palavra nesta noite, porque nós cremos que é a Tua palavra que transforma o homem. É a Tua palavra que muda as circunstâncias. Então, que eu seja fiel intérprete nesta noite. Que eu esteja atrás da cruz do Teu Filho, para que Ele cresça e que eu diminua nesta hora. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Pode sentar. Pela misericórdia de Deus, eu quero falar nesta noite, baseado nesse texto lido, no seguinte tema: como ser elogiado por Deus. Eu queria que você repetisse comigo: como ser elogiado por Deus. Isso é um grande desafio. Todo mundo gosta de elogio. Quem é que não gosta de ser elogiado? Elogio faz bem, não é verdade? Todo mundo gosta de ser elogiado. Em casa, no trabalho, na escola. Todo mundo gosta de ser elogiado na igreja. Todo mundo gosta, não é? Faz bem para a gente. Pesquisas recentes têm constatado que um dos segredos do sucesso dos judeus, foi feita uma pesquisa e constatou isso, que os judeus eles são muito bons. A sua maioria consegue se dar bem na vida, nos negócios, no comércio. São muito inteligentes, são muito determinados. Uma explicação seria a questão religiosa. A questão de que ele se considera o povo escolhido de Deus. E isso dá uma autoestima tremenda. Um povo que tem referenciais. Um povo que tem referencial do nível de Abraão, de Moisés, de Elias, de Esther, de Maria, de Ana. É um povo que tem grandes referenciais. Mas um outro segredo, segundo os pesquisadores, é que a criação do menino, da criança judia, do menino, da menina, que é judeu, é uma criação baseada no reforço. O que significa isso? É uma criação baseada no elogio. Não é que os pais só elogiem. Quando eles têm que chamar a atenção, eles vão chamar. Mas quando o filho acerta, eles valorizam muito isso. Eles reforçam o acerto. Eles colocam o menino lá em cima. Eles trabalham muito a autoestima. A autoestima. E com isso a criança vai se desenvolvendo com autoconfiança. E consegue se desenvolver bem. É lógico que há um risco de cair por um excesso de autoconfiança. Mas isso é bem trabalhado e equilibrado pela força da religião. Então o elogio é muito bom. E quando o elogio parte de alguém
qualificado, é melhor ainda. Quando o teu professor de matemática elogia a tua resolução numa expressão que você fez, você fica realmente realizado com aquilo, porque se o meu professor está elogiando é porque realmente ele sabe das coisas, foi boa coisa. Quando o teu pastor elogia a sua mensagem ou o seu trabalho, a sua liderança, como isso faz bem? Porque é alguém que entende do que é igreja, do que é ministério, do que é serviço cristão. Quando a sua esposa faz um elogio, que maravilha. Quando o seu esposo faz um elogio, que maravilha, não é? Porque ele convive com você, ela convive com você. Então tem qualidade esse elogio, tem validade, tem autoridade, é importante o elogio. Imagine quando esse elogio vem de Deus, que é perfeito, que não erra. Amados, Deus tem uma coisa chamada onipotência moral. Repita comigo. Deus tem uma coisa que o homem não tem. Ele é onipotente. Pode fazer tudo o que ele quiser. Tem todo o poder. Mas além disso, ele tem onipotência moral. Sabe o que é? Vai, gente. Sabe o que é? A capacidade de jamais errar. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor que Ele não erra jamais. Não tem como ele acordar um dia, até porque ele não dorme, diz a Bíblia. O guarda de Israel não dormiu. Não tem como ele acordar um dia, uma linguagem figurada para você entender. Ah, hoje eu vou errar um pouquinho. Não, não tem. Ele não consegue. Ele não pode. Ele é perfeito. A gente, nós, são outros 500. Não é verdade? Se bobear, a gente erra. Muito. É possível, sendo tão falhos, sermos elogiados? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram elogiadas. E Jó é um deles. O contexto é muito interessante. Eu já vou a ele, mas eu quero falar um pouquinho sobre algumas personalidades que foram elogiadas na Bíblia. E todas elas eram pecadoras, porque nós somos pecadores. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. É o que diz a Bíblia. Mas em Cristo nos reconciliamos com Deus. Então todos esses que eu vou citar, homem ou mulher, fique sabendo que erraram também. A Bíblia Sagrada diz que Abel foi elogiado. Olha o que diz Hebreus 11:4, você não precisa abrir não, tá? Se quiser anotar, lê em casa. Mesmo morto pela fé, Abel ainda fala. Já pensou? Mesmo morto pela fé, Abel ainda fala. Amém? Que elogio tremendo, né? Enoque, diz a Bíblia, que Enoque foi o homem que Deus tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e já não mais existia, porque Deus para si o tomara. Deus o tomou. Olhou assim e falou, esse cara é bom demais, vem logo. Pegou Enoque. Ele foi transladado para o céu. Não experimentou a morte. Olha que coisa tremenda. Mas pecador, como eu e você. Mas alcançou um nível de intimidade tremendo. Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era o homem que andava com Deus. Olha que elogio maravilhoso. Abraão, pai na fé, Romanos 4,16. Abraão teve 2 elogios, o amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8. Jacó lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Gênesis 32, 28. Moisés, ele é o homem mais manso sobre a terra. Números 12, 3. Gideão, varão valoroso. Juízes 6, 12. Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 de Samuel 13, 14.
Daniel, homem muito amado, homem muito desejado, Daniel 10:11. Maria, agraciada, o Senhor estava com ela. Olha que elogio maravilhoso. Bendita dentre todas as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 28. Natanael, quando Jesus se encontra com Natanael, Jesus faz um elogio, disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. João 1,47. Pedro foi elogiado, até o Pedrão da confusão, que cortou a orelha do outro lá. Até o Pedrão, ele foi elogiado. Feliz é você, Simão Barjonas, porque quem revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Mateus 16:17. A viúva pobre foi elogiada, todo mundo botando só quinhentão lá, ela chegou com 2 moedinhas, jogou, e Jesus falou: opa, todo mundo preste atenção, essa ofertou mais que os outros. E só deu 2 moedinhas, hein? Lucas 21, versículo 3. O centurião romano, quando ele chegou, falou: Jesus, o meu servo está mal. Aí eu vou lá: não entra não precisa. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aí Jesus: pode ir que ele já está curado. Aí Jesus, quando ele saiu, Jesus virou-se e disse assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Não é um elogio isso? Nem em Israel eu vi tamanha fé. Lucas 7:9. Paulo: este é para mim um vaso escolhido. Atos capítulo 9, versículo 15. E Jó, abra comigo Ezequiel. Vai lá comigo. Ezequiel 14. De 12 em diante. Ezequiel 14, de 12 em diante. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem: se uma nação pecar contra mim, por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, já falei 2 aqui, Noé e Daniel, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, que é o que nos interessa nesta noite, isso indica que assim como Daniel e Noé existiram, Jó também existiu. Jó não é uma lenda, Jó existiu. Estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Todos conhecem aqui, eu acredito, a maioria, a história de Jó. A Bíblia Sagrada diz que ele foi provado. E o texto que nós lemos, ele evidencia algumas características que marcam a vida de Jó, como sendo um homem que tinha algumas qualificações que faziam com que ele se tornasse um homem elogiado por Deus. Eu poderia pregar cada um desses que eu li aqui e poderia aplicar alguma coisa, tirar uma lição de cada um, mas eu preferi me concentrar em Jó. Eu fiz essa leitura na reunião dos homens, abrindo a reunião. E essa leitura ficou no meu coração. Eu estava no trabalho e Deus começou a trabalhar na minha mente. Eu estava no trabalho e Deus começou a trabalhar na minha mente. Aí eu comecei a anotar numa folha as ideias que vinham e surgiu essa mensagem, que estou agora transmitindo para os irmãos. E eu fiquei impactado, porque a Bíblia Sagrada diz que Jó foi atacado duramente. Diz o texto que nós vemos no versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. Satanás pode estar no meio do culto. Você sabia disso? Ele estava diante do Senhor.
Mas se ele estiver aqui, ele vai sair em nome de Jesus. Ele está expulso em nome de Jesus de Nazaré. Ele veio se apresentar. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Olha, Deus não sabia? Deus sabe de todas as coisas. Então por que Deus perguntou? Porque Deus queria que ele prestasse contas. Porque até o diabo tem que prestar contas a Deus. Amém? E nós também temos que prestar contas a Deus. E haverá um dia que todos prestaremos conta. Como é que está você diante de Deus? Que contas você vai prestar? Há uma canção antiga do grupo Consagração que diz: que contas prestarei diante do Senhor quando Ele me chamar? Que contas prestarei? Como uma peça antiga nas igrejas pelas quais frequentei, ou nas quais frequentei, eu me lembro que tinha uma peça chamada Mãos Vazias. E é exatamente isso. Era o dia do julgamento e as pessoas apresentavam mãos vazias. E diziam as mais esquisitas desculpas. Eu não fiz porque eu me aborreci na igreja, saí, aí... naquele dia o pastor falou uma coisa que eu não gostei, eu fui embora. Não, eu achava que crente era muito cafona, muito sem graça. Mãos vazias, mas cheias de pecado, mas vazias das obras de Deus. Satanás veio se apresentar e disse: preste conta, de onde você veio? Ele respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Crente é diferente. Eu preguei pela manhã, crente tem propósito. Crente não fica perambulando por aí. Amém? Filho de Deus não fica perambulando por aí. Ele tem propósito. Ele acorda de manhã, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não fica igual um inerte por aí, um Zé Bobão por aí. Ele sabe do que ele precisa fazer, do que ele tem que fazer. Amém? De perambular e andar por aí, porque é assim que o diabo faz. Quando ele pega a pessoa, ele faz a pessoa ficar assim, perde o rumo, perde o norte, fica perambulando por aí. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem rumo certo, tem direção vinda do alto. Amém? Amém. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Isso aqui é de uma profundidade tremenda. A nova versão diz reparou, em outras versões diz vistes. Mas por que a NVI coloca reparou? Porque reparar é olhar muito bem olhado. É olhar com atenção. Reparaste no meu servo Jó? As mulheres sabem do que eu estou falando, que as mulheres são detalhistas e reparam as coisas. Às vezes os homens não reparam nada. Eu sou uma tristeza. Às vezes a Ana Paula corta o cabelo e ela gostou, e eu falo: de quê? Não mudou nada? Doido. Comprou um vestido novo e eu: como? Não é verdade? O homem é meio... Mas Deus está dizendo: reparaste no meu servo Jó? Sabe o que isso está dizendo? Que Deus nos repara, mas que o diabo também nos repara. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Amém? Você tem algum fiel aqui nesta noite? Os olhos do Senhor estão sobre você. Mas a Bíblia também diz que o diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Deus está dizendo: vistes? Reparastes? O inimigo está nos reparando. As pessoas do mundo estão nos reparando. Eu quero só ver como é que aquele crente vai ficar agora. Estou sabendo que ele está passando por uma luta. Quero ver aquela alegria de sair com a Bíblia assobiando indo. Quero ver agora, na aprovação. Pensa que é só Jó que teve os amigos
de expectativa, de plateia. A nossa luta tem plateia. Diga para quem está do seu lado: a tua luta tem plateia. Agora, o que é mais grave? Tem gente na plateia torcendo por você, para você vencer. E tem gente na plateia torcendo para você se dar mal. Mas sabe o que é mais importante? Na nossa torcida tem Jesus de Nazaré. Aí arrebenta com tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Está bem na fita. Está bem no negócio. Reparaste no meu servo Jó? Já é um elogio. Porque se Deus está mandando olhar, é porque Deus sabe que tem certeza de qualidade. Amém? Pode olhar, pode reparar. Eu sei que não interessa muito a você, porque não interessa. Jó não interessava muito ao diabo. Sabiam disso? Não interessava muito não. Porque ele sabia que Jó era íntegro, que Jó era temente, que Jó era correto. Então ele falou: eu não posso pegar ele para bagunçar com ele. Eu não encontro nenhuma brecha. Entenderam isso? Entenderam? Então Deus disse: você reparou? Eu sei que você gosta muito de reparar quem tem falha, quem tem aquilo, para você acusar, não é? Mas você reparou o meu servo Jó? Reparou? Amados, o inimigo, quando olha para nós, só tem um interesse: ver a gente caído. É o único interesse dele. É o único interesse. Eu quero dizer para você que o diabo não tem nenhum grande interesse com você, a não ser destruir você. Mas Jesus tem um grande interesse na sua vida. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer demonstrar o amor dele por você. Jesus quer estar com você. Reparaste nele? Olha o que diz aqui. Aí Satanás deve ter pensado: reparei, né? Não dá para encontrar nenhum furo nele, o cara anda certinho. No momento não está me interessando muito não, porque estou interessado mais naquele ali que está cambaleando, que eu posso usá-lo, posso pegá-lo, posso fazer. Não, mas o que interessa hoje aqui é Jó. Vamos conversar sobre ele. Ele que interessa. Ele que é o interessante na história. Ele que é o interessante na parada. Vamos lá. Reparaste? Não há ninguém na terra como ele. Olha só que coisa maravilhosa. Não há ninguém na terra. Que elogio extraordinário. Que coisa tremenda. Já pararam para pensar num elogio desse? Não há ninguém na terra como esse cara. Esse cara é muito bom. Ele é bom demais. Ele é tremendo. Ele me obedece. Ele procura fazer a minha vontade. Amado, Jó foi elogiado antes de passar na provação. Porque a gente, quando estuda a vida de Jó, fica impactado com o que aconteceu depois. A gente tende a elogiar Jó pelo que ele passou, pelo que ele enfrentou e pela sua resistência. Mas a gente esquece que no capítulo 1, ele foi elogiado antes de passar pela provação. Pescaram o negócio? Ele foi elogiado antes de passar pela provação. Antes da provação, Deus disse: reparaste nele, não há ninguém na terra como ele. Como é que está a nossa vida? Deus está nos observando. O diabo está nos reparando. De quem nós estamos recebendo o elogio? É de Deus ou do diabo?
Pastor, essa palavra é muito dura. Então ore a Deus, porque é Ele que está me mandando falar. Quem é? Ou é o inimigo que está nos elogiando? Gostei daquele ali. Crente, não tem ninguém chamado Raimundo aqui não, tem? Não, né? Então tá bom. Crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Aquele ali é bom. Quem está elogiando? É Deus que está elogiando? É Deus? Não. Não é Deus. Ana, o que anda na tua boca? O que você anda falando? Deus está elogiando o que você anda falando, o que eu ando falando? Ou o inimigo que está lá? Gostei. Viu o palavrão que aquele crente soltou? Brincadeira não, né? Esse está na boa. Olha lá, na igreja, Deus de aliança, Deus de promessa. Aí chega no mundo, festa na escola. Ai, se eu te pego, ai. Aí o diabo, ai, se eu te pego, delícia. Delícia. Vou te pegar hoje, sem vergonha. Na igreja, e o inimigo só de butuca nele, só de olho. Aí isso está me interessando, aí. Esse é interessante, né? Aquele lá, com certeza Jeová está elogiando. Olha lá, não cai numa, correto, preciso na vida espiritual, fala de Jesus, abre a boca para falar coisa que edifica, é sensato, é sensata, olha lá. Aquele ali interessa a Jeová, está me interessando muito não. Mas, se ele der mole, eu pego ele na esquina. O inimigo fica só acima. O inimigo fica só... O único interesse é te derrubar. É o único interesse dele. Acabar com a tua vida, arrebentar com você. Deus nos observa, mas o diabo também nos observa. Quem está nos elogiando? Como ser elogiado por Deus através das lições da vida de Jó? E aqui eu vou falar rapidamente. Primeira lição para sermos elogiados por Deus. Alguém aqui quer ser elogiado por Deus? Amém? Não há um preço a pagar, tá? Não pensa que você vai ser elogiado assim de bobeira, né? Há um preço a pagar. Ainda há uma cruz, né, irmão Zé Roberto? Ainda há uma cruz para se carregar, para você ser elogiado por Deus. Mas vamos lá. Versículo 8, a parte B. Não há ninguém na terra como ele. Sabe o que significa? Em primeiro lugar, para você ser elogiado por Deus, você e eu, nós precisamos ser diferentes. Amém? Não há ninguém como ele. Ele é diferente. Hora do almoço no trabalho. Conversa, pagode, palavrão, vou sair com fulana, fulano viu que fulana fez isso, que não sei o que, não sei o que lá. Tal crente é diferente, com uma palavra equilibrada, temperada, falando de coisas positivas, boas, sem palavrito na boca, sem palavrão, sem conversa fiada, sem jogar conversa fora, sem conversa indecente. Ele está falando coisa que edifica para o bem do trabalho. Se o cara der mole, ele entra com Jesus em cima do camarada, porque o negócio dele é fazer a obra de Deus, ele é consagrado. Amém? Ele é diferente. Amém? É diferente. Ele se destaca. Ele é como José e meus seus irmãos. Todo mundo olha e fala assim, lá os 12, todo mundo certinho. Não é diferente. Aquele lá tem uma túnica colorida. Ele é diferente. Amado, seja diferente. E para você ser diferente, você precisa fazer a diferença. Amém? Ninguém consegue fazer a diferença se não for diferente. Para ser diferente, faça aquilo que costumeiramente você não faz para Deus. Quase eu não oro, passe a orar mais.
Quase eu não leio a Bíblia. Passe a ler a Bíblia. Só venha no culto de domingo à noite. Venha de manhã e venha na quinta-feira. Seja diferente. Ah, não, porque fulano disse que 8h30 da manhã é muito cansativo vir para a escola dominical, depois ainda tem culto, aí ele também não quer, o outro também disse que não. Seja diferente, venha e abençoe, e seja abençoado. Seja diferente, faça a diferença. Jó era diferenciado. Em meio a uma geração corrupta, ele se destacava. Ele era diferente. Não há ninguém como ele. Ele faz a diferença. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença na sua escola. Faça a diferença na sua faculdade. Faça a diferença na sua rua. Faça a diferença no seu condomínio. Seja diferente. Seja diferenciado. Seja a luz onde há as trevas. Leve amor onde há ódio. Leve a paz onde há guerra. Tenha uma palavra temperada. Está uma confusão, uma tempestade, você chega a dar uma palavra e você apazigua tudo. Tem gente que não joga nem lenha, joga tora na fogueira para ver se a coisa pega fogo mais rápido, ele fica de camarote. Não faça isso. Seja diferente. Diga para quem está perto de você, seja diferente. Seja crente. Seja crente, meu querido. É só isso. Cumpra a palavra de Deus. Segundo, então, para ser elogiado por Deus, temos que fazer a diferença, temos que ser diferente. Segundo, aí ele começa a dizer: ninguém é na terra como ele. Primeiro. Segundo, ele é irrepreensível. Só pode ser elogiado por Deus quem vive uma vida irrepreensível. Ou seja, quem vive uma vida reta, correta, segundo os ditames da palavra de Deus. Deus só elogia quem tem compromisso com a sua palavra. Pastor, eu nem leio a Bíblia, quanto mais como é que eu vou viver a Bíblia? Então você está mal, meu filho. Você está mal das pernas. Você precisa comer a Bíblia. Ler a Bíblia. Viver a Bíblia. Estudar a Bíblia. Amar a Bíblia. Ser conduzido pela Bíblia. É a nossa regra de fé e de prática. É a palavra de Deus. Amém? Então viva a Bíblia. A Bíblia diz que você precisa viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é isso que a Bíblia diz? Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Mesmo que isso te incomode, é para te incomodar mesmo. Crente, para ser elogiado por Deus, tem que sair do comodismo. Tem que sair da acomodação. Amém? Eu me lembro aqui nas férias agora do pastor, eu tive que pregar lá em Parque União. Na congregação, na igreja nossa, né? E estava uma solina, irmãos, horário verão. E eu não tinha como ir de nada, de Kombi, né? Porque a Brasil é melhor você ir a pé, né? Ah, melhor você ir a pé. Aí eu atravessei ali, aí eu pensei, falei assim, eu vou, mas... Aí eu falei assim, bem, vou levar o Vinícius comigo, meu filho, de 9 anos. Eu vou levá-lo. E aí, falei, Vinícius, vão comigo? Eu vou lá pregar lá em Parque União. Vamos para o Parque União, Vinícius? Aí, Vinícius, pai, não vou não. O que tem lá? De olho, se tinha cantina, se tinha... Eu falei, não, meu irmão, lá tem serviço, tem obra, tem solina na cabeça. Vamos fazer a obra de todo jeito. Eu não quero ir para o Parque União, não. Aí o meu pequeno de 4 anos escutou o Lucas. Aí ele, eu quero ir para o Parque União, eu quero ir para o Parque União. Aí eu entendi, porque para ele Parque União é um parque que se chama União.
O Parque União eu quero. Falei, ô missionário abençoado. Mas eu fui lá e fiz. Fui lá, preguei a palavra de Deus. Entendeu? A minha palavra estava empenhada. Eu não podia faltar com a minha palavra. Eu tinha que cumprir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Ser irrepreensível é viver conforme a palavra de Deus. Terceiro, ele era íntegro. O que significa íntegro? Para ser elogiado por Deus tem que viver uma vida de integridade. O que significa uma vida de integridade? Significa bom caráter. Significa ter princípios. Significa ter autoridade moral. É por isso que quando Jesus falava, o pessoal olhava para ele, olhava para o que ele vivia, olhava para o que ele estava falando, olhava para o que ele dizia, esse fala diferente, este fala como quem tem autoridade. O que ele fala e ele vive o que ele fala. Hoje à tarde eu estava escutando uma mensagem do pastor Jeremias Pereira, da igreja presbiteriana. Aquele homem me abençoa muito. Ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, para todos os líderes que estão aqui, estava num congresso de líderes, pastores, líderes de departamento, ele falou assim, olha, todos vocês que estão aqui, vocês só têm uma coisa, credibilidade. No dia que nós perdemos a credibilidade para o povo, o nosso ministério acabou. Amados, credibilidade significa integridade. Escutando o pastor falando sobre integridade, ele disse, ser íntegro é dizer que vai fazer uma coisa e fazer. Como é que está aí você? Pastor, está meio brabo aí para ser elogiado. Assim, para ser elogiado aí o negócio está pegando aí um pouquinho aí. A vida de Jó nesta noite para nós é um espelho para a nossa vida. É para que a gente possa olhar para o espelho da vida de Jó e fazer um confronto com a nossa própria existência. O que precisa melhorar aqui dentro? O que eu preciso melhorar? Em quarto, eu já estou terminando. Ele é íntegro, repreensível e teme a Deus. O que tem de gente no meio cristão que não teme a Deus não é brincadeira. Que isso? Irmãos, tem pastores aí falando coisa e fazendo coisa que eu acho que eles não temem a Deus. Chamando o outro de endemoniado, dizendo que ministra de louvor não sei de onde está endemoniada, defendendo o aborto, falando uma série de coisas que não tem fundamento bíblico. Não tem nada de Bíblia. Onde está o temor a Deus? Roubando o povo, acharcando o dinheiro do povo, para sustentar a sua ostentação, o seu luxo, e às vezes até a sua luxúria. Onde está o temor a Deus? E aí, como dizem coisas que agradam aos ouvidos, está assim, ó. Não, vem para cá, porque aqui é o ministério da bênção. Vem para cá, porque aqui você vai surfar na graça. Aqui é só vitória. Vem para cá que é só vitória. Vem para cá que é só vitória. E o livro de Jó fica onde? Não tem vitória? Não tem, mas ele passou pela provação. Mas você não vai ficar doente. Determina. Eu quero ver se não tem um bom plano de saúde. Deve ter. Amados, onde está o temor a Deus? Como podem ser elogiados por Deus? Mas eles estão dando certo. Nosso pastor sempre diz, eu concordo, nem tudo que dá certo, está certo. Hoje o pastor Jeremias Pereira falou uma coisa interessante. Nem tudo que encanta os homens, encanta a Deus. Cuidado para você não estar sendo encantado pelos homens. Viva segundo a palavra de Deus.
e você vai agradar a Deus. E Deus vai ficar encantado com você, apaixonado ainda mais por você, pelo seu compromisso com Ele. Temor a Deus é uma coisa na igreja e lá fora só Jesus tem a misericórdia. Temor a Deus. Quando não faz coisa errada dentro da igreja. Lá vai, hein? Segura. Ah, não é dia de culto. Mas hoje é ensaio. Hoje é uma reunião. Mas aqui ainda é casa de oração. Aqui ainda é casa de Deus. Ah, eu estou no banheiro. Vai no banheiro. Às vezes eu estou lá no banheiro, curtindo a minha necessidade fisiológica. Ah, estou lá. Aí entra. E aí? Aí eu saio. Quando eu saio, fica branco. O senhor estava aí? Estava. Estava aqui dentro. Aí o sangue ferve, mas eu seguro, porque dá vontade de falar assim: vem cá, isso aqui é casa de Deus. O banheiro também pertence à casa de Deus. Isso aqui também é consagrado. Tá bom? Amados, ninguém pode ser elogiado se não temer a Deus. Tema a Deus. Deus está vendo tudo, Deus vê tudo, Deus olha tudo, Deus sabe de tudo. Deus vê todas as coisas. Tenha temor a Deus. Respeite a casa de Deus. Você vem aqui para adorar a Deus. Deus é santo. Ah, mas o que tem? É só aqui e tal. Não. Não pode. Não pode. Vamos temer a Deus. A Bíblia diz que Jó temia a Deus. Não vou fazer isso porque vou desagradar a Deus. Não é porque eu vou desagradar o pastor. Não é porque eu vou desagradar a minha liderança. É porque eu vou desagradar antes dele a Deus. Então eu não vou estar de qualquer forma. Eu não vou fazer de qualquer forma. Eu vou fazer para Jesus. Então é da melhor forma possível. Com o coração aberto. Santidade, sim. Independentemente da sua idade. Santidade. Santidade não é só para pastor, não é só para líder. Santidade é para todo aquele que segue a Jesus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então tema a Deus, porque Ele merece todo o temor e toda a reverência. Tudo seja feito com decência e ordem, disse Paulo à igreja de Corinto. A igreja é com decência e com ordem. Tem que ser feito dessa forma. Vamos lá. Então está avançando, é a última. Então, para ser elogiado por Deus, ser diferente, fazer a diferença, ser irrepreensível, ser íntegro, temer a Deus, aqui na igreja e fora da igreja. Que eu estou enfatizando muito aqui na igreja, então lá fora é gandaia. Não, lá também temer a Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre todos. Deus está vendo tudo. Amém? Deus sabe de todas as coisas, então não adianta enganar. Ele está olhando, ó. Entendeu? Está de olho em você. Está de olho em mim também. Teme a Deus. E eu comecei logo com os pastores, que é a minha classe, então já comecei limpando, para ninguém achar que eu estou só falando. Comecei logo no geral. Porque muitas vezes nós, pastores, também precisamos temer mais a Deus.
Temer muito esse momento que é o da pregação. Temer o momento da preparação. Temer a Deus. Então vamos lá. Quinto, e evita ou desvia-se do mal. Só pode ser elogiado por Deus quem se desvia do mal. Mas tem gente que vai ao encontro do mal, né? Parece até aquela cena de Romeu e Julieta. O vento levou. E ele vai. E vem o capeta do outro lado. Desvia do mal. Desvia do pecado. Sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja. Vamos? Não. Eu me lembro que um tempo atrás eu saí da aula na UERJ, Instituto de Letras. Era quase 11 horas da noite. Eu saí, aí aquela turma, né? Vamos ali, tem o 40 graus em frente ao UERJ. Acho que ainda tem até hoje lá. Tem ou não tem? Estão sabendo. O outro abriu um sorriso. Ai, meus tempos. Tempo bom, não volta. Está repreendido, rapaz. Ah, conhece? Não tem a música? Rio 40 graus. Rio 40. Pois é. Aí vamos lá. Eu mais outro rapaz e 3 mulheres. Olha só. Aí vamos tomar um chopp ali. Eu falei assim, negatofe. Ué, você não vai não? Vamos comemorar, acabou o semestre. Eu falei, não, vou para minha casa. Mas por que você vai? Eu falei, porque tem uma mulher e uma criança me esperando lá. Eu vou para minha casa. Lembra que Jesus falou? Vá para a sua casa. Pega o teu leito, vá para a sua casa. Pega a tua intimidade, vá para a sua casa. E ponto final. Eu fui para a minha casa. Cheguei em casa, não tomei chopp, tomei leite. Mas foi uma benção. Foi uma benção, 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 foi uma benção. Desvie-se do mal. Está lá, zapeando. Passou aquele filme pornô, desviar, vou desviar, vou desviar, vou desviar. Desvie-se até da palavra que é má. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi se propôs a lutar contra o gigante, o seu irmão Eliabe ficou com raiva dele. Se irou contra ele. Devia ter se irado contra o gigante, né? Tinha que ter se irado contra o Golias, mas se irou contra Davi. E ele veio e começou a criticar Davi. Com quem você deixou aquelas ovelhas lá, que você cuida, aquelas ovelhinhas? Desfazendo do trabalho de Davi. E diz a Bíblia Sagrada que ele chegava e botava Davi lá embaixo. Aí diz o texto, e Davi se desviou dele. Chegou alguém, colocou você para baixo, desvia dele, meu querido. Desvia. Você sabe que alguém que vai botar você para baixo, colega da faculdade, desvie-se dele, em nome de Jesus. Desvie do mal. Evite o mal. Não vá ao encontro do mal. Se desvie. Davi sabia que se ele ficasse dando ouvidos ao irmão, ele ia entrar numa depressão, numa baixa autoestima, e como é que ele ia lutar contra Golias? Então o que Davi fez? Se desviou dele. Falou, essa palavra não serve para mim, é para baixo. Essa palavra é para me botar para baixo. Eu tenho um propósito. Meu propósito está firme. Eu sei o que devo fazer. E eu vou fazer a vontade de Deus. Quem sabe você está aqui nesta noite e você está por dentro machucado, porque algum Eliabe disse uma palavra que machucou você. Mas nesta noite, Jesus tem uma palavra de restauração para você. E você vai se desviar dessa palavra negativa e vai fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Evita o mal. Jó evita o mal. Ele se desvia. Conclusões. Para a gente terminar. 8h30. Vamos terminar por aqui. Conclusões. Quais são as consequências de ser elogiado? Porque o pastor só falou aí que é bom ser elogiado. E tá, tiriri, pererê, pão duro e tal, tudo bem. Agora como é que eu vou
O que eu ganho com isso? Só o elogio? Porque o professor me elogia, mas depois ele me dá o 10. Eu passo de ano. E Deus? Pô, Deus te deu o privilégio, você está aqui hoje, você está vivo. Quer mais o quê, mano? Amém? Não é verdade? Mas você ainda quer mais alguma coisa? Então vamos lá. Consequência de ser elogiado por Deus. Olha o que diz aqui. Consequência de ser elogiado por Deus. Verso 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Olha só. Quem é elogiado por Deus, porque é diferente, porque vive uma vida irrepreensível, porque procura viver em integridade, porque teme a Deus, porque se desvia do mal, a consequência é que ele usufrui da proteção de Deus. Amém? Veja o que o diabo está dizendo. O Senhor pôs uma cerca em volta. Por isso que eu disse que ele não interessava muito ao diabo. Porque ele não tinha penetração. Porque o Senhor o cercou. O Senhor o blindou. Nesta noite, Jesus quer blindar a tua vida e a tua casa. Nesta noite, o Senhor quer botar uma cerca. A Bíblia diz, o salmista diz, tu me cercas por detrás e por diante. Amém? Uma cerca, uma proteção sobre a minha vida e sobre a minha família. Mas para você ter isso, você precisa ser elogiado por Deus. E para ser elogiado, você precisa temer a Deus. Servir a Deus. Outra consequência. Tu mesmo tens abençoado tudo que Ele faz. O que isso quer dizer? Já fechei a Bíblia, hein? Terminar. Isto quer dizer que Ele prospera. Quem é elogiado por Deus prospera. Quem teme a Deus prospera. Quem é íntegro prospera. Ah, não, mas tem muito aí que não é íntegro, mau caráter e está prosperando por aí. Sabe o que é a verdadeira prosperidade? O que é prosperidade do ponto de vista bíblico? É só dinheiro? Não. É viver uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é vida feliz. E nem sempre quem tem dinheiro é feliz. Tem muitos se matando por aí. Os consultórios de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras estão assim, ó. Psiquiatras, assim. De gente que tem muita grana, mas não tem paz. Só que a terapia é um paliativo, porque o que eles precisam se chama Jesus de Nazaré. É disso que eles precisam. E talvez seja isso, não. Talvez não. Eu digo talvez porque eu não sei como é que é a tua situação. Por isso que eu estou dizendo talvez. Talvez seja isso que você precise se você não está aqui tão bem com você mesmo. De mal com você mesmo. Jesus quer que você esteja de bem com você. E Ele quer fazer a diferença na tua vida.